Gente, então, bom dia. Para quem não me conhece, o meu nome é Rafael, faço parte do grupo dos universitários e vou estar compartilhando uma mensagem hoje com a gente. Estão animados? Sim! Sim? Amém? Então, gente, só avisando, eu estou um pouco gripado essa semana, então peço um pouco de misericórdia. Sei que não só eu, na verdade, muita gente do Brasil inteiro está gripado. É meio complicado. Mas maravilha. Bom, gente, para começar aqui a pregação, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de jogos. Gosto muito de jogar videogame, eu passo o dia inteiro jogando, é uma coisa que eu gosto muito. E essa semana foi muito bom, porque essa semana está saindo os lançamentos, então está lançando todos os anúncios dos jogos que vão ter nesse ano, essa temporada. E aí eu estou super animado, vai sair um jogo que eu gosto muito, que é uma continuação, aí eu fiquei animado, comecei a rejogar, eu estava gripado, né, então eu juntei o útil ao agradável. E aí eu fiquei muito feliz por conta de um jogo em específico, que é, para quem conhece, é um jogo que chama Dragon Age. Quem não conhece não precisa saber, mas é um jogo muito legal, eu gosto muito, eu estou animado com ele. E eu gosto muito dele, que me chamou muita atenção, porque a ideia é mais ou menos assim, você está num mundo fantasioso medieval, e aí você cria um personagem que vai salvar o mundo. Pode ser um guerreiro, pode ser um feiticeiro, um anão, e aí você tem vários companheiros, e você vai com eles para salvar o mundo. E eu juro que isso tem a ver com a pregação, tá? Não é só um desabafo. Mas enfim, eu gosto muito desse jogo e eu fui criando as coisas. E aí tinha um personagem que vai junto, que é um personagem que chama Toro, porque era um cara muito grande, aí ele era a minha linha de frente. Eu mandava ele para segurar todas as pancadas. Só que aí quando chega no final do jogo, no último chefão, o chefão ele faz uma proposta para esse personagem, para ele te trair. E aí ele te trai, e aí a luta ficou impossível, porque além do chefão, o meu linha de frente estava contra mim. Eu fiquei muito bravo, nossa, o cara me traiu, cara, o jogo é enorme, 60 horas jogando. E aí eu fui conversar com um amigo meu que gosta muito desse jogo, eu falei, cara, é aquela hora que o personagem te trai no final? Não, o cara não te trai no final. Não, claro que trai, o cara faz a proposta, ele trai. Não, no meu jogo ele não aceitou a proposta. E aí eu fui descobrir que ao longo do jogo tem várias decisões que você toma, e esse personagem pode ficar fiel a você ou não. E no meu caso ele não ficou fiel, e aí ele me traiu. Eu fiquei, olha que miserável. E doeu muito mais, porque eu falei, não era que era para ele te trair, ele te traiu porque ele quis. Porque ele não gostou da tua cara. Isso me pegou muito, eu fiquei, nossa, então esse jogo tem consequências, né? O que você faz no começo impacta ao final. E isso abriu a minha cabeça. E eu fiquei jogando muito, exatamente por conta disso, né? Tem consequências. E eu trago essa história porque para quem gosta muito de jogo, a gente sempre fica feliz quando tem um jogo que tem consequências, que você vai ver que o final pode mudar. A gente esquece que tem consequências na nossa própria vida, que muitas coisas que acontecem com a gente são por coisas de consequências, né? São consequências de atos que a gente tomou no passado. Às vezes, coisas muito tempo atrás que ainda impactam a nossa vida. Às vezes a gente fica reclamando de como as coisas estão ao nosso redor, sendo que na verdade talvez é por conta de consequências, de coisas que nós fizemos no passado. E a gente muitas vezes não pensa nisso, mas os nossos atos têm consequência, e a Bíblia fala muito disso. Espiritualmente, nossos atos têm consequência. Então, a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre isso, sobre as consequências que a gente tem na nossa vida, tanto pessoal quanto espiritual. Então, o nome aqui da pregação, cada escolha é uma renúncia. Então, a gente toma várias escolhas na nossa vida e elas trazem várias decisões e várias consequências no final. E para isso, a gente vai olhar uma história que está no Antigo Testamento, que fala muito sobre causa e consequência, que é uma profecia do profeta Ezequiel. Então, quem puder abrir as suas Bíblias, eu vou estar em Ezequiel 26. Hoje, primariamente, vai ter outras escrituras, mas a gente vai ficar muito em Ezequiel 26. Eu só vou dar um contexto antes. Então, aqui a gente vai olhar uma profecia que Ezequiel fez contra uma cidade. E a gente vai olhar através da Bíblia, através de relatos históricos, como essa profecia se realizou e o que a gente pode aprender com ela e como isso pode impactar a nossa vida. Faz sentido, gente? Sim. Muito bom. Então, só dando um contexto muito rápido. Então, algumas semanas atrás a gente fez uma pregação sobre Ezequiel, sobre o que é um profeta. Então, se você tem alguma dúvida, encorajo a ir, no nosso YouTube está gravado, então eu não vou passar muito tempo aqui. Mas Ezequiel, ele era um profeta que viveu na época do Antigo Testamento, e um profeta é basicamente uma pessoa que falava para Deus. Falava as verdades de Deus para pessoas, anunciava o que Deus queria que acontecesse. E Ezequiel foi um desses profetas, um dos mais importantes, e ele fez várias profecias, como essa profecia contra uma cidade inteira, que era a cidade de Tiro.
Levanta a mão quem já ouviu essa história, da cidade de Tiro, as profecias, algumas pessoas. Então, bom, para também deixar claro, isso foi num contexto que era do exílio bíblico. A gente falou um pouco disso umas semanas atrás, mas então, para pegar, isso é muito importante. O Ezequiel viveu na época do exílio bíblico, que foi o seguinte: o exílio bíblico foi um momento em que Jerusalém foi destruída pela Babilônia. Então você teve um exército forasteiro, estrangeiro, que atacou Jerusalém, destruiu a cidade, atacou o país como um todo e levou as pessoas exiladas. Então as pessoas tiveram que sair e morar em outros lugares. O próprio profeta Ezequiel, ele era um exilado, ele estava refugiado no Iraque e tinha que estar lá conversando com os outros exilados. Então foi um momento muito traumático na história dos judeus. E só essa história, só esse contexto já traz algo muito importante, porque foi algo que as pessoas sofreram muito, mas biblicamente a gente entende que toda essa destruição foi consequência das ações dos judeus. A Bíblia fala isso e deixa muito claro. Então eu vou trazer algumas outras passagens de Ezequiel para exemplificar. Então, não precisa abrir lá, mas em Ezequiel 5, ele fala assim: assim diz o soberano Senhor, essa é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, na sua maldade, ela se revoltou contra as minhas ordenanças e os meus estatutos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Por isso, diz o soberano Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e executarei contra você o juízo à vista das nações. Então, biblicamente e espiritualmente, toda essa destruição foi consequência do pecado dos judeus. A gente vê que as pessoas como um todo, geração após geração, pecaram contra Deus. Os judeus, eles eram conhecidos nessa época por serem corruptos, por serem assassinos, tinha muita violência, muitos abusos acontecendo nas cidades. Tanto que nessa profecia, olha o que fala, mais do que os povos ao redor. Ou seja, mesmo as nações que não conheciam a Deus, mesmo os povos que nunca tinham lido a Bíblia, eles faziam menos maldades do que os judeus nessa época. E a Bíblia traz que por conta de todas essas ações, de todos esses pecados, a consequência foi essa destruição, foi lidar com o pecado de uma forma muito forte. E aqui eu sei que para quem não está tão acostumado com escutar sobre o Antigo Testamento, às vezes pode parecer muito drástico. Às vezes tem pessoas que podem lutar com toda essa destruição, essa justiça de Deus, a ira de Deus. Eu sei que eu já lutei muito com isso nos meus estudos bíblicos. A gente não vai falar muito sobre isso, mas eu queria deixar um ponto aqui que é muito importante, que é, Deus, ele é amoroso, mas ele também é justo. As nossas ações têm consequências. Não tem como Deus ser 100% amoroso e 100% bondoso se ele não lida com o pecado, se ele não lida com o mal das pessoas. Ele não seria um Deus justo. Então a gente está vendo aqui um momento onde é um basta. É um momento em que Deus vai lidar com o pecado das pessoas. E às vezes pode parecer drástico para muitas pessoas. Convido vocês a refletirem mais nisso, quem luta com essas histórias, vem conversar depois. Mas, além de ser muito drástico, também um ponto importante a colocar que a justiça de Deus demorou muito tempo para acontecer. Deus, ele é muito paciente. A gente vê em outro lugar, do mesmo profeta, onde o povo está reclamando da justiça de Deus. Que é lá em Ezequiel 30. Fala assim: filho do homem, diga ao povo de Israel, é isso que vocês estão dizendo. As nossas ofensas e os nossos pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderíamos viver? Diga-lhes, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos. Porque vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel. Então, Deus, ele não se alegra com a destruição. Ele não se alegra com nada disso. Na verdade, o que ele quer é que as pessoas voltem, se arrependam dos seus pecados. Deus dá chance atrás de chance. Quando a gente vê na história, essa destruição de Jerusalém aconteceu depois de séculos de pecado. Geração atrás de geração, o povo errava. Deus mandou profeta atrás de profeta, dizendo: arrependam-se, voltem, parem de fazer essas coisas. Deus deu todas as chances possíveis. E foi só depois de muitos séculos que veio o momento do basta. Eu dei várias chances, agora a gente vai lidar com o pecado.
E não quer dizer que hoje as coisas funcionam exatamente assim. Isso era o Antigo Testamento, é a antiga aliança. A gente está na nova aliança de Jesus. Mas independente disso, isso é um ponto muito importante. Deus, ele não se alegra com o pecado. Deus lida com o pecado. E ele é misericordioso, mas se ele é um Deus justo, ele precisa confrontar isso em algum momento. E isso vale até os dias de hoje. Amém? Amém. Amém. Então, a gente tendo esse contexto enorme, então enquanto tudo isso estava acontecendo, Ezequiel falou muito com o povo dele, e aí ele fez uma profecia contra essa cidade de Tiro, nessa época. E aí então, só para a gente situar, eu trouxe um mapa. Então, se vocês conseguirem ver, tem Jerusalém está em verdinho, e tem uma coisa em laranja na esquerda. Isso é a cidade de Tiro. E mais para esse lado você tem em vermelho, que era a Babilônia, que foi quem fez toda essa destruição. Então a gente vê que a cidade de Tiro era uma cidade muito perto de Jerusalém. Eram basicamente vizinhos. Só que Tiro não era uma cidade de judeus. Não era uma cidade de pessoas que acreditavam em Deus. Eles eram estrangeiros. E mesmo assim Deus faz uma profecia contra eles nessa época. E um outro ponto que é muito importante é que essa cidade de Tiro, ela na verdade ela era uma ilha, muito perto da costa. Aqui no mapa não vai dar para ver, mas imaginem Tiro, uma cidade costeira, e Tiro era uma potência naval, era uma potência comercial. Como ela era uma ilha, ela tinha muitos barcos, fazia comércio com várias pessoas, várias passagens da Bíblia falam sobre isso. O próprio templo do rei Salomão foi feito, dentre outras coisas, com mercadorias que vieram dessa cidade de Tiro. Então Tiro ele tinha contato com pessoas no Oriente Médio, na África, na Grécia, na Itália, na Espanha. Era uma cidade muito rica, muito forte. Imaginem hoje em dia uma Nova York, uma Hong Kong, cidades que são ilhas, que são muito poderosas. E Tiro era essa potência que vivia ao lado de Jerusalém. E Deus faz uma profecia contra essas pessoas. Então agora sim, lá em Ezequiel 26, a gente vai ler o começo dessa profecia. Então, diz o seguinte: no 11º mês, do 12º ano, no primeiro dia do mês, detalhe, 12º ano do exílio, da Babilônia, esse é o contexto. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Tiro falou de Jerusalém. O portal das nações está quebrado, e as suas portas se abriram para mim. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar, quando eleva as suas ondas. Aqui nesse começo a gente vê a razão dessa punição que vai vir para a cidade de Tiro. E o ponto foi porque Tiro era vizinha de Jerusalém. Tiro viu toda essa destruição que a gente conversou aqui. E Tiro não teve misericórdia do povo. Tiro não quis ajudar as pessoas. Tiro, na verdade, até olhou, é até melhor, porque se o meu vizinho se lascou, eu vou me dar bem. Se o meu competidor se deu mal, é bom para mim. Então Tiro não fez nada. E é por conta disso que vem toda essa profecia que a gente vai ler nos próximos slides, nos próximos minutos. Então é basicamente: Tiro, você está zombando do seu amigo que está sofrendo, ou você vai sofrer na mesma moeda, para você entender o que está acontecendo. Isso é muito profundo. E de novo, a gente não vive mais na antiga aliança, mas esses pecados que a gente vê são comuns até os dias de hoje. As pessoas dessa cidade, elas foram egoístas, elas faltaram com empatia, faltaram com misericórdia, benevolência. Era uma cidade que via o mundo em divisões. Então, eles viam como divisões. Então não é problema meu, são os judeus. Não é problema meu, é outra cidade. Não tem por que eu ajudar, é até melhor para mim. E esses pecados que causaram tudo isso não são só daquela cidade. São pecados, na verdade, muito comuns até os dias de hoje. Egoísmo, divisões, falta de benevolência. Isso é comum no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não ajuda alguém com necessidade ao nosso redor. Às vezes, quando é aquela pessoa que a gente não gosta, que se dá mal, a gente fica feliz. Principalmente se, nossa, aquela pessoa se deu mal no trabalho, agora eu vou ganhar a promoção. E era esse coração que é tão comum que a gente viu nessa cidade. E essa divisão, então não precisa ajudar, não é que nem eu. É um paulistano, é um baiano, não é que nem eu, é uma outra pessoa. Não preciso ajudar. É até melhor, porque eu vou sair melhor. E esse coração
é um coração que demonstra pecados que Deus detesta. Biblicamente falando, essas atitudes Deus detesta. E eu não estou dizendo isso que do mesmo jeito que aconteceu com Tiro, vai acontecer com nós. Não. Mas esse ponto ele é muito importante. Porque a gente vê ações no nosso dia a dia, talvez, que Deus não se alegra. E Deus quer que a gente mude elas. Não quer que a gente sofra, mas quer que a gente se arrependa. Que a gente volte desses caminhos. O mundo já está cheio de pessoas egoístas. O mundo está cheio de pessoas que querem se dividir em facções, em divisões, em tretas. E o mundo não precisa mais disso. Precisa de pessoas mais altruístas. Pessoas que vão estender a mão, ajudar o outro. Então, essas ações que nós podemos ter, Deus se alegra. Mas essas ações, que nem as de Tiro, Deus detesta. E se você vê algo disso na sua vida, eu queria chamar essa reflexão. De você refletir. E se ainda dá tempo de voltar. De mudar de caminho. Amém? Amém. Então, por conta desses pecados, a cidade de Tiro ela é condenada. Mas agora eu queria ler mais detalhes da profecia, porque o mais interessante dessa profecia de Tiro é que ela é uma profecia muito específica. Muitas vezes profecias são mais genéricas, nem sempre. Não dá para entender direito o que vai acontecer. Algo vai acontecer. Mas Ezequiel fala pontos muito óbvios do que tem que acontecer para a profecia se cumprir. E a gente pode estudar eles e entender muitas coisas. Então, voltando para o nosso mapinha, agora eu vou ler do versículo 7 ao 14. A gente vai pular um pouco. Então, começando no 7, estão vendo mais detalhes. Pois assim diz o soberano Senhor: contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o rei dos reis, com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e um grande exército. Ele matará à espada as suas filhas que se encontram no campo, construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arites contra os seus muros, e com armas de ferro demolirá as suas torres. Os seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Os seus muros tremerão com o barulho dos cavalos, das carroças e dos carros de guerra, quando ele entrar por suas portas, como pelas entradas de uma cidade, cujos muros foram derrubados. E aí no versículo 11 ao 14, com os cascos dos seus cavalos pisarão todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada, e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão a sua riqueza e saquearão os seus suprimentos. Derrubarão os seus muros, demolirão as suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho. Porei fim aos seus cânticos barulhentos e não se ouvirá mais a música das suas harpas. Farei de vocês uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei, declara o soberano Senhor. Então, aqui a gente vê uma profecia muito séria, muitas coisas sobre guerra, morte, destruição, mas eu queria focar em alguns pontos específicos dessa profecia. Porque é isso, a profecia é essa: contra Tiro virá muitas nações e acontecerá uma grande destruição. Mas ao longo desses versículos tem alguns pontos importantes que eu queria chamar a atenção. Então, basicamente, o que a gente vê? Essa profecia vai começar com a Babilônia. É isso que fala: mandarei contra você o rei da Babilônia, os exércitos vão vir. Os civis do campo vão ser atacados. Não vai ser só a cidade, as mulheres do campo, as coisas vão ser destruídas. Fala que os cavalos vão marchar dentro da cidade. A cavalaria vai entrar e vai destruir a cidade. Fala que as casas vão ser jogadas ao mar. E fala que a cidade não se reerguerá. Ou seja, vocês vão levar uma bronca tão grande, vão levar um tapa tão grande, que vocês não vai sobrar para contar a história. Essa cidade não vai voltar a existir. Isso aqui é muito interessante. São pontos muito específicos de uma profecia. Estatisticamente não tem como você acertar isso. Qual que é a chance de você acertar que tudo isso vai acontecer antes de acontecer? Porque Ezequiel falou tudo isso antes de qualquer coisa acontecer contra ti. Então eu queria focar nesses 5 pontos e agora só contar um pouco da história. O que aconteceu com essa cidade de Tiro? Olhando não só para a Bíblia, mas para registros históricos e arqueológicos.
Então, vou diminuindo um pouco para a gente voltar para o mapinha. Então, realmente, quando a gente olha na história, nos registros, fala que realmente a Babilônia, que é esse lugar de vermelho, realmente, eventualmente, atacou essa cidade de Tiro, depois de Jerusalém. E ela atacou, como eu falei, Tiro era uma ilha, né, lembra que eu falei? Só que ao longo da praia, na costa, tinha muitas fazendas, assentamentos, que abasteciam a cidade. Então a Babilônia atacou com força todos esses assentamentos, essas fazendas, essas pessoas do campo. Foi um ataque muito forte, os registros históricos mostram que demorou muito essa batalha, foi muito custosa. Então os primeiros pontos, então, começou com a Babilônia, check. Os civis do campo foram atacados, check. Aí a próxima coisa, os cavalos marcharam para a cidade. Lembra que eu falei aonde fica a cidade? No mar. Cavalo não nada no mar. Então o que aconteceu? Os cavalos não marcharam para a cidade. Então o exército da Babilônia foi, atacou todo o campo, não conseguiu entrar na cidade de Tiro, porque era uma ilha, esse era o ponto, ela era muito bem defendida, e o exército teve que voltar para a Babilônia, e ficou por isso. Então, um pouco, enquanto Ezequiel ainda era vivo, dos pontos que ele falou, os 2 primeiros aconteceram, os outros 3, que eram os mais estranhos, o cavalo entrar numa ilha, a casa jogar no mar, esses pontos não aconteceram, aparentemente. E aí o tempo passou. E o pessoal em Tiro começou a ficar mais arrogante. Ah, falou que ia acontecer, não aconteceu. Começaram a perder credibilidade. E esse coração é um coração que eu também sempre vi muito. Tanto na minha vida, antes de eu ser discípulo, dos meus amigos. Não, a Bíblia fala um monte de coisa que vai acontecer, mas não estou vendo. Eu acho que não vai acontecer. Não está aparecendo. Ah, a Bíblia fala que não é para fazer isso, mas eu estou fazendo, não explodiu. Eu já vi muita gente achando isso. E Tiro teve essa sensação, as pessoas ao redor tiveram essa sensação. Ah, falou que a gente ia ser punido, mas não aconteceu. Devia estar errado. E aí o tempo passou, Ezequiel obviamente ficou meio mal na fita, né? Ele previu um negócio que não aconteceu. E passou isso por muito tempo, as pessoas não tiveram a credibilidade que tinham, as coisas não aconteceram. Mas aí então o tempo foi passando. Eventualmente a Babilônia deixou de existir, né? Foi carta fora do baralho, entrou outros poderes. Mas se vocês lembrarem, no começo da profecia, o que ele fala é, virão várias nações para ti, onda atrás de onda, não ia ser só uma. Então essa história não acabou com a Babilônia. Então para seguir essa história, eu estou no momento professor de história aqui, tá, gente? Mas é importante, o Antigo Testamento lida muito com essas coisas, genealogia, mapas, é uma parte da Bíblia que é importante a gente olhar também. E essa história, depois de anos, décadas, séculos, Ezequiel tinha morrido, a nossa história continua com um cara que vocês devem ter ouvido na aula de história, eu não lembro muito, é um cara que chama Alexandre o Grande. Já ouviram aqui esse nome nas aulas de história? Então agora continua com esse cara Alexandre o Grande, ele é o próximo pivô que tem que seguir a história. Só que assim, Alexandre o Grande ele não é dessa região do Oriente Médio, ele era um grego, que a princípio não tem nada a ver aqui. Então, para quem não está muito acostumado, Alexandre era da Grécia, que era lá para cima, então não tinha nada a ver, outro povo, outras coisas. E de lá, muitos anos depois que Ezequiel morreu, surgiu essa figura que era Alexandre o Grande. Então, falando muito por cima, então ele foi um grego que conseguiu unir os exércitos do povo dele e quis marchar contra a Ásia. Então, Alexandre o Grande ele mudou muitas coisas, quando você estuda história, arqueologia. Tem várias cidades chamadas Alexandria, porque foi ele que fundou. E Alexandre, ele começou na Grécia e chegou até a Índia. Ele foi uma das pessoas que mais conquistou ao longo da história da humanidade. E ele entra na nossa história porque no caminho para a Índia, você passa pelo Oriente Médio. E ele entrou em contato com as pessoas. Então, Alexandre o Grande, no caminho dele, ele chegou em vários lugares, chegou em Tiro, chegou em Jerusalém. Jerusalém é uma outra história, mas ele foi lá também. E o ponto é, esse Alexandre, ele não queria destruir as coisas, ele queria conquistar. Ele queria que aquelas pessoas virassem súditos dele. Então o que ele sempre fazia, e os registros mostram, ele pedia, olha, se rendam, eu vou ser o rei, e vocês ficam em paz. E pagam imposto, tudo certo. Se vocês não toparem, aí é guerra. E aí quando ele chegou em Tiro, ele fez essa proposta.
E Tiro era arrogante, falou, não, trucou. Cara, a Babilônia, que era um exército enorme, não conseguiu chegar na gente, você vai conseguir? Do outro lado do mundo? Pode vir. Tinha uma ilha, você não tem marinha, o que você vai fazer? E aí então Alexandre começou um cerco nessa cidade, também ficou muito tempo tentando detonar a cidade de Tiro. E aqui é um ponto interessante, saindo da Bíblia, mas historicamente, arqueologicamente, Tiro é um ponto muito fora da curva nessa história de Alexandre. Porque ele, no geral, era um conquistador mais tranquilo. Ele era um conquistador, mas em Tiro foi um ponto fora da curva. A selvageria, a raiva que ele estava dessa cidade, foi algo muito acima da curva. Ele ficou muito mais tempo do que ele precisava lá para destruir a cidade. Ele não saía de lá enquanto a cidade não fosse destruída. Ele fez que nem outro cara, detonou a praia, como todo mundo fazia, mas ele não conseguia chegar na cidade, porque era uma ilha. E aí ele teve uma ideia brilhante. Não, a gente vai chegar. Está tudo isso destruído? Chamou os engenheiros. Cara, tá vendo essas casas que a gente destruiu? Pega tudo isso e joga no mar. A gente vai fazer uma ponte. E por mais louco que foi, essa ideia funcionou. Ele pegou tudo que estava na costa, juntou pedra, madeira, entulho, chamou os engenheiros e começou a fazer uma ponte para ligar da praia até a cidade de Tiro. Foi uma luta muito complicada, mas ele conseguiu. E aí quando ele entrou, sabe o que passa numa ponte? Cavalos. Os gregos eram conhecidos por sua cavalaria, e a cavalaria entrou com tudo e detonou a cidade. E o mais interessante, séculos depois dessa passagem ser escrita, os cavalos entraram, jogaram tudo no mar, essa profecia foi cumprida. Ezequiel é conhecido como um dos profetas mais famosos da Bíblia, e isso é algo muito interessante, porque muitas vezes a gente é que nem o pessoal de Tiro, a gente não acredita, porque não parece que a coisa vai acontecer. E eu queria trazer agora uma reflexão para a gente poder aplicar. Você tem acreditado nas promessas que Deus fez na Bíblia? Porque para a gente, para os discípulos, Deus faz muitas promessas, tanto positivas quanto negativas. Deus fala que o nosso pecado tem consequências sérias. E muitas vezes a gente não acredita. Eu queria chamar vocês a refletir, não precisa falar nada. Mas porque muitas vezes acontece, eu vi vários amigos meus no mundão que não acreditam. Olha, isso não vai acontecer, não parece que vai acontecer, não está nada acontecendo. Não faz sentido ser isso que está escrito. Não faz sentido falar que cavalos vão entrar numa ilha, mas aconteceu. E Deus também tem muitas profecias, muitas promessas positivas. Deus fala que Ele tudo opera para quem nele crê. Deus fala que Ele tem planos para nossas vidas, planos para a gente prosperar, planos para dar um futuro para a gente. E será que a gente acredita nessas promessas? Ou será que tem momentos que a gente não leva a sério? Que é difícil acreditar nisso? Fala, nossa, mas Deus quer o meu melhor mesmo, mas olha o que está acontecendo ao meu redor. Não parece que é. Não faz sentido com o que eu estou vendo. E a gente não acredita. Não fazia sentido falar que cavalos iam entrar numa ilha. Mas Deus pode fazer o que Ele quiser. Então, a gente precisa começar a olhar as coisas mais com os olhos de Deus do que com o nosso. Porque muitas vezes a gente tem um entendimento limitado, todos nós. Mas Deus não. A gente tem com a gente um documento que é muito confiável, que é a Bíblia. Olhando essa história, não tem ninguém no mundo que contesta o que aconteceu com essa história que eu contei de Alexandre. E não tem nenhuma pessoa, mesmo as pessoas que são contra a Bíblia, que contestam que Ezequiel escreveu isso 200 anos antes. Ninguém contesta. É uma coisa muito confiável, historicamente. Muitas vezes a palavra de Deus não parece fazer sentido para a gente no agora. Mas a gente tem que acreditar e confiar no que Deus está falando. Se Ele disse, é porque é assim. Se Ele disse, é porque vai acontecer. Amém. Amém? Amém. Muito bem, gente. Então, para terminar essa profecia, vamos só fazer um arremate dos pontos. Então, foram quase todos esses, falta um só, para a gente terminar aqui a história. Então, as nações vieram, civis atacaram, os cavalos marcharam na ilha, as casas foram jogadas no mar, e falta essa parte, a cidade não vai se reerguer. Isso é uma coisa muito maluca, porque cidades, como um todo, sempre se reerguem. Guerras acontecem, muita gente morre, e a coisa volta.
e Tiro aparentemente não se reergueu, se for olhar essas profecias. E eu vou contar muita coisa, mas eu acho que nessa situação fotos ajudam muito. Eu ia trazer uma foto dessa região do Oriente Médio alguns 100 anos atrás. Vocês estão vendo uma ilha? Não, né? Então, sabe aquela ponte que Alexandre fez? Ela nunca foi desfeita. Na verdade, ela só cresceu ao longo do tempo. E virou essa praia e conectou. Faz mais de 2000 anos. Não foi embora. Uma imagem mais atual. Se você olhar os mapas antigos, dá para ver claramente a ilha desenhada, só que não é uma ilha. Então, nesse sentido, a cidade nunca se reergueu. Porque ela era uma ilha e ela não é mais. Hoje em dia faz parte do Líbano. Mas também tem uma coisa mais profunda do que isso. Como eu falei, as pessoas geralmente nunca saíam dos lugares. A cidade era destruída, as pessoas voltavam. E a cidade claramente está aqui. Mas qual que é o ponto? Alexandre, eu falei, ele mudou o mundo. Quando esse cara grego chegou lá, ele mudou tudo. Ele colocou gregos na cidade. A arquitetura era grega, a língua era grega, os deuses eram gregos. Não era mais uma cidade sozinha, fazia parte do império dele. E isso nunca mudou. Depois vieram os romanos, depois vieram os árabes, agora eles são muçulmanos, falam árabe. Então, o lugar ainda existe, mas aquela civilização, aquele povo, realmente nunca voltou. Para quem tem um pouco de dificuldade de enxergar isso, trazendo um exemplo próximo, imagina assim, a cidade de São Paulo. Tinha alguma aldeia indígena onde hoje é São Paulo? Com certeza. Será que essas pessoas ainda estão lá? Algumas devem estar. Descendentes indígenas fazem parte da cidade de São Paulo. Mas aquela vila ainda existe? Não. Vieram outras pessoas, construíram outras coisas, mudou a língua, mudou a religião, mudou o país. Então não importa que lá tenha alguma coisa que é São Paulo, porque o original não existe mais. E esse é o ponto. Aquela sociedade, aquela civilização nunca mais voltou. Faz sentido isso, gente? Sim. Sim? Então, com isso, o último ponto dessa profecia, antes de começar a encerrar, os nossos atos trazem consequências duradouras e às vezes irreversíveis. Às vezes não é nem o que a gente quer, às vezes acontece. Então, o ponto, quando o Alexandre fez aquela ponte, não era para durar para sempre, mas durou. E os nossos atos, então atos que as pessoas daquela cidade cometeram no passado, moldaram e mudaram para sempre aquele lugar. Foi uma consequência duradoura e irreversível. E na nossa vida isso também acontece. Tem ações, tem decisões que a gente toma na nossa vida que são duradouras e às vezes irreversíveis. Às vezes você tomou alguma decisão que te impactou negativamente e você sofre com ela até hoje. Talvez passou anos, décadas, e você ainda sofre com isso, porque as consequências são duradouras. E a gente precisa olhar e refletir nisso. Porque as decisões que a gente tomou lá atrás nos impactam hoje, as decisões que a gente vai tomar hoje impactam o nosso amanhã. Então a gente precisa enxergar isso. É sério. Nossas ações trazem consequências, muitas vezes inesperadas e muitas vezes irreversíveis. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Faz sentido, gente? Sim. Então, só para recapitular, antes de a gente partir para o encerramento, dessas profecias, o que a gente conversou hoje? Primeiro, ações têm consequências. A gente precisa tomar cuidado com as nossas ações. Segundo, egoísmo, divisões, falta de empatia. Essas são atitudes que nós temos, mas que Deus detesta. E Deus nos chama a mudar dessa vida. Também vimos que a gente deve se apoiar no entendimento de Deus e não no nosso. Tem muitas coisas que com o nosso entendimento a gente não vai entender, mas a palavra de Deus, ela é confiável, moralmente, espiritualmente, historicamente, e a gente pode se apoiar nela. Porque o que Deus fala que vai acontecer, acontece. Às vezes demora, às vezes não é do jeito que a gente imagina, mas acontece. E tem consequências que podem ser irreversíveis. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. E dentro dessas consequências, jogando para a nossa vida, o que a gente mais lida são as consequências do pecado. Espiritualmente, são as ações que mais causam consequências para a gente. A Bíblia fala que o pecado separa a gente de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. É uma consequência muito forte. E, como eu falei, a gente não está mais na antiga aliança, a gente está numa nova. Então, até mudou um pouco, mas ainda tem consequências.
Então, naquela época, as coisas funcionavam desse jeito. Deus lidou com o pecado em vida dos judeus, das pessoas de Tiro, de outras nações. Hoje em dia, Deus, Ele espera para lidar espiritualmente até o último momento possível, que é quando a gente morre. Enquanto a gente é vivo, a gente pode fazer muitas coisas. Mas pós-vida, Deus vai lidar com os nossos pecados. E há uma consequência. A Bíblia é muito clara. Para alguns pode parecer que não faz sentido, alguns podem ter dificuldade de acreditar nisso, mas a Bíblia é muito clara dentro desse aspecto. Fala, todos são pecadores, todos são merecedores da ira de Deus, em Romanos. Então, as nossas ações têm uma consequência, que é a ira de Deus. E Deus, Ele dá muitas chances, Ele espera hoje em dia até o nosso último momento, mas vai ter um acerto de contas. E a gente precisa saber disso e refletir. Porque essa sim é uma consequência irreversível. E a Bíblia também é muito clara sobre isso. O que acontecer pós-vida é irreversível. Em vida dá para tentar acertar, depois, irreversível. Mas enquanto a gente é vivo, tem decisões que podemos fazer para mudar isso. Porque a história não acaba aqui. A história continua mais um pouquinho. Então, voltando a última vez para o nosso mapinha. Então, eu falei tudo isso de Tiro. Mas o que acontece? Passou algumas décadas, alguns séculos, e depois de muito tempo, numa cidade vizinha de Tiro, um homem foi levado para uma cruz. E isso também mudou a história. O sacrifício de Jesus e tudo que Ele fez mudou e deu para a gente uma nova chance. E a gente não pode esquecer dessas coisas. Quando Jesus foi para a cruz, as coisas mudaram e a gente tem a chance de tomar uma nova decisão, com uma consequência que também é irreversível, mas é positiva. Amém. João fala, no capítulo 3, eu vou encerrar aqui, uma das passagens mais famosas, em João 3, 16 e 18. Jesus, Ele diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito. Então, como a gente conversou aqui na ceia, Deus mandou Jesus para salvar a gente dos nossos pecados. Ele é um Deus justo, tem que ter uma punição. E Ele manda Jesus para pagar os pecados no nosso lugar. E se a gente aceita isso, Deus fez a sua justiça e nós temos acesso à vida eterna. Amém? Amém. Deus enviou não para condenar o mundo. O ponto nunca foi condenar as pessoas. O ponto de Deus sempre foi salvar as pessoas, melhorar a vida das pessoas. E para tudo isso basta crer em Jesus. Quem crê na palavra de Jesus, quem aceita o sacrifício dele, tem vida eterna. Quem não crê já está condenado, porque naturalmente somos merecedores da ira. Isso também é uma decisão, uma consequência que é irreversível. Quando a gente aceita Jesus, a gente é mudado. E a Bíblia também é muito clara sobre isso. Nós mudamos, todas as coisas começam a cooperar ao nosso favor. Do mesmo jeito dessa história de Tiro, ela mudou e foi irreversível. Não é mais uma ilha, agora é uma península. Quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de ser merecedores da ira e vira perdoados, filhos de Deus. E isso também é irreversível. Amém. Então, pensando nisso, quero trazer para reflexão, que possa refletir nessa semana, refletir hoje, qual é a sua escolha. Você já tem uma decisão sobre isso, você possa refletir nessa sua escolha, e em quais consequências você tem colhido dessa sua escolha, sobre crer ou não em Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, se você está pensando nessa decisão, te encorajo a refletir nela, e refletir nas consequências que podem ter. Consequências diretas, inesperadas, duradouras, irreversíveis. Amém, gente? Então, gente, essa era a aula de hoje. Vou fazer uma oração e teremos mais um louvor. Pai querido, Deus misericordioso, Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por cada um que veio aqui, Pai. Obrigado pelo seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós, Pai. Obrigado pela sua palavra, que nos ensina, Deus. Pai, peço que o Senhor ajude a gente a se apoiar no seu entendimento, não no nosso, Pai. Que possamos ser cada vez mais
obedientes ao Senhor, que possamos voltar ao Senhor, Pai, e ser uma força que traz bem para o mundo, não uma força que traz mal, Pai. Obrigado pelo seu Filho que morreu por cada um de nós que está aqui, Pai. E é no nome dele que eu te oro. Amém. Você tem que baixar esse nível.